E aí vem a coisa, provavelmente, de tudo que eu vou passar aqui, isso é a coisa mais importante dessa aula. Controle. Coisa mais simples de controle. Toda etapa concluída tem um próximo passo agendado. Não pode existir um deal no CRM sem um próximo passo agendado. Se você tem um deal no seu CRM hoje que não tem um próximo passo agendado, a gente chama isso lá na empresa de pipeline da mentira, que é aquela coluninha que muita gente tem que chama stand-by, os deals que vão voltar um dia. Isso não existe, gente. Se você não tem um próximo passo agendado, se você não tem um próximo passo claro, você não está no controle do cliente. Exemplos de situações onde o vendedor perde o controle da negociação. Seguem todas as informações que você precisava, voltamos a nos falar depois que você olhar. O que aconteceu aqui? Eu acabei de dar para o cliente todas as informações que ele precisa, ele não precisa mais de mim, e eu virei um cara irrelevante. Ele já sabe tudo que ele precisa, ele não precisa mais de mim. E aí, quando eu for fazer um follow-up com ele, por eu ter perdido o controle, eu vou virar um vendedor mala. Fala, oi, estou te mandando esse e-mail só para ver se você viu o e-mail anterior. Cara, esse é o pior follow-up que pode existir, porque eu fiquei irrelevante. E antes eu era legal, agora eu sou chato. Então, o controle significa você gerar valor gradualmente para o cliente, mantê-lo engajado e sempre ter um próximo passo agendado. Controle, você tem duas coisas que te dão controle. Google Calendar ou qualquer agenda. Então, se eu tenho espaço marcado na agenda do prospect, eu tenho controle. Se eu tenho um telefone dele e eu consigo conversar com ele, engajá-lo, e eu falo de maneira sistemática, eu não estou falando ligar para o cara 8 horas da manhã para... Oi, chegou a ver a proposta que eu te mandei? Isso é perder o controle. Agora, eu vou te enviar a proposta hoje, ô Bruno. Você consegue dar uma olhada nela amanhã e a gente volta a se falar terça-feira às 14 horas? Consigo, estou no controle. Porque a gente mantém o deal andando. Se não tem um próximo passo definido, o nosso deal ele está morrendo. Ele não tem mais momentum, ele vai deixar de ser prioridade. Previsibilidade. Se eu sei quando que eu volto a falar com o Bruno, eu consigo fazer um forecast de quanto que eu vou vender esse mês ou não. Por exemplo, se eu sei que eu vou falar com ele terça, a gente está na primeira semana do mês. Geralmente, um cliente que chega em etapa de proposta, eu vou fechar 30% dessas propostas, eu estou chutando um número aqui, eu sei que eu tenho 1/3 de um negócio fechado. E aí eu tenho previsibilidade. Eu estou no controle. Se eu não tenho uma data para falar com ele, eu não tenho nada no meu pipeline. Eu não consigo prever quanto que eu vou vender esse mês. Descobrir e isolar objeções. Se o cliente ele não quer voltar a falar com você, tem algum motivo. Provavelmente você virou o vendedor perseguidor ou o vendedor mala. E a gente tem que perguntar aberto, cara, eu te passei as informações que você precisava, a gente pode marcar um próximo passo? Se o cara falar que não, por que não? Você deixou de ter interesse no meu produto? Eu fiz alguma coisa errado? Se a gente não perguntar e não descobrir por que o cliente desengajou, antes dele desengajar, porque se ele não quer marcar um próximo passo com você, alguma coisa aconteceu que você não é mais uma pessoa legal na vida dele. Você está virando mala. Então a gente tem que entender o que a gente fez de errado. Isso é importante demais para a gente manter o controle. E fazer com que o cliente mantenha o foco no problema. Lembra lá atrás que eu falei que o primeiro sim é sim, eu acredito que eu preciso aumentar a visibilidade online da empresa? A gente tem que lembrar esse cara disso. Cara, você me falou que queria aumentar a visibilidade da sua empresa e eu te mandei esse material aqui. Você chegou a dar uma olhada? O que você achou? Mudou alguma coisa? Porque eu tinha entendido que você queria aumentar a visibilidade da sua empresa. Então, se eu não lembrar ele do problema que ele descobriu, ele pode perder o foco e perseguir outras coisas.
O controle te garante que você está sempre reforçando a comunicação que a gente está trabalhando aqui.